Olá pessoal, nessa aula vamos continuar o assunto de sintaxe, ou seja, o estudo da palavra relacionado com sua função na frase. No caso dessa aula, vamos começar a estudar a concordância, ou seja, as regras que estabelecem como uma palavra se adequa a outra dentro da frase. No caso dessa aula, estudaremos a concordância verbal. A regra básica da concordância verbal é que o verbo deve concordar em número e pessoa com o sujeito. Vamos tomar como exemplo uma oração simples, como o gato pulou o muro. O verbo pular concorda em número e pessoa com o sujeito, o gato, que está na terceira pessoa do singular. Mas se esse sujeito for para o plural, o mesmo acontece com o verbo. A frase fica: os gatos pularam o muro. Mas se nós mudarmos a pessoa do sujeito, o mesmo vai acontecer com o verbo. Eu pulei o muro. Entretanto, essa regra, em alguns casos, pode gerar confusão. Vamos estudar esses casos particulares que podem gerar confusão. Porque a regra básica é essa: o verbo concordar em número e pessoa com o sujeito. Primeiramente, vamos pensar uma coisa. Na frase, a dança e o teatro são artes dramáticas. Por que o verbo está no plural? Porque o sujeito é composto. Então, automaticamente, o sujeito está no plural, porque se refere a mais de um elemento. Agora vamos a um outro caso. Reparem na frase, a multidão invadiu as ruas. Nesse caso, o sujeito a multidão é um substantivo coletivo, porque multidão é o coletivo de pessoa. Então o sujeito está no singular. Mas se nós acrescentarmos um adjunto no plural, o que a regra estabelece é o seguinte, que o verbo pode tanto concordar com o sujeito, ou melhor, com o núcleo do sujeito, como pode concordar com o adjunto. Seria: a multidão de indignados invadiu as ruas, ou a multidão de indignados invadiram as ruas. As duas formas estão corretas. Outra regra estabelece o seguinte, que no caso de orações adjetivas, o pronome relativo que deve concordar em número e pessoa com o referente. Por exemplo, na frase, aquele é o professor que me ensinou matemática, que se refere a um termo singular, que é o professor. Então o verbo ensinar automaticamente tem que ficar no singular também. Mas se nós pluralizarmos o referente, fica: aqueles são os professores que me ensinaram matemática. Então, como que nós pluralizamos o referente, automaticamente o verbo ensinar também vai para o plural. Ainda no caso de orações adjetivas, no caso de nós estarmos usando o pronome relativo quem, duas possibilidades existem. Uma é o verbo ficar na terceira pessoa do singular. Outra é ele concordar em número e pessoa com o referente. Assim sendo, tanto podemos escrever fui eu quem escrevi a carta, como fui eu quem escreveu a carta. As duas formas estão corretas. No caso de sujeitos simples formados por nomes de localidades ou obras que estão no plural, se houver artigo, o verbo deve ir para o plural. Mas se não houver artigo, o verbo fica no singular. Minas Gerais é a terra natal de Pelé. Os Estados Unidos conquistaram a Lua. Vidas Secas de Graciliano Ramos retratam uma realidade brasileira. Os Miseráveis de Victor Hugo narram uma história fictícia. Um sujeito composto formado por dois pronomes pessoais diferentes é considerado plural, mas a pessoa segue uma hierarquia que começa na primeira pessoa e termina na terceira pessoa. Assim sendo, vejam as frases. Eu e ela somos um casal perfeito, porque a primeira pessoa tem prioridade em relação à terceira. Tu e ele sois bons amigos, porque a segunda pessoa tem prioridade em relação à terceira. Outra regra estabelece que o verbo ser deve concordar com o predicativo. Ou seja, na frase, aquilo são nuvens que passam no céu. Porque o predicativo é nuvens. No caso de oração sem sujeito,
o verbo fica na terceira pessoa do singular. Exemplo, houve problemas com os jogadores. Nessa aula nós estudamos a concordância, no caso, a concordância verbal. Na próxima aula vamos continuar o assunto de concordância, mas vamos falar sobre concordância nominal. Aguardem!